Pessoal, bom dia. Aliás, boa tarde, né? Eu sou o Rodrigo, professor de língua portuguesa do Núcleo Pedagógico, coordenador da sala de leitura do, da Diretoria de Ensino de Taubaté e do Inova também. Estou cobrindo as férias da Elisete, que é a diretora do núcleo, então hoje eu estou como diretor do Núcleo Pedagógico. E vim acompanhar com vocês essa formação realizada pela PCNP Flávia e pela PCNP Beatriz, com foco nos documentos da secretaria. Nós sabemos que estamos num momento de muito cuidado, né, de muitas angústias de todos nós, de vocês aí na escola, de nós aqui na diretoria, mas nós estamos aqui num apoio para que vocês não se sintam sozinhos, tá? Que vocês apoiem o trabalho dos gestores, os gestores apoiem também o trabalho de vocês, e nós também nesse apoio dos gestores e de vocês nas escolas. Então, de antemão, sabendo de toda a dificuldade do que nós estamos enfrentando, essa é uma formação longe de ser a ideal, mas é a que é possível nesse momento. E tanto a Flávia quanto a Beatriz prepararam essa orientação para vocês com muito cuidado e levando em consideração, antes de tudo, o momento que nós estamos vivendo. É importante ressaltar também que vocês, nas escolas, já realizaram muitas atividades por meio de WhatsApp, de vários aplicativos, e que nada do que foi realizado por vocês será desconsiderado, tá certo? Tudo será valorado para que o aluno não tenha prejuízo e para que o trabalho de vocês também não. De antemão, me coloco à disposição e eu vou fazendo as interações com vocês no chat, tá bom? Uma boa reunião e um grande abraço a todos. Beatriz. Então, boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou PCNP, né, de Geografia, na Diretoria de Ensino no Núcleo. Também acompanho a pasta de Sociologia e Filosofia junto com a Flávia, né, da equipe de Ciências Humanas. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês, temos alguns objetivos, né, da nossa reunião. Então, a primeira dela é orientar e reforçar algumas orientações que está no documento orientador das atividades escolares não presenciais, orientar também sobre os materiais que podem ser usados nesse momento, que servem de apoio para essa elaboração e esse nosso planejamento, e também orientar sobre os planos de aula e os roteiros de estudo, né, não presenciais que nós estamos nesse momento elaborando. Então, a reunião de hoje, ela tem esse foco, de acordo com, por causa, né, dessa dinâmica, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a apresentação total. Eu peço para que vocês anotem as dúvidas de vocês durante a apresentação, que no final nós vamos ter uma interação no chat para tirar essas dúvidas, tá bom? Porque senão a gente não fica uma reunião que fique uma fala atravessada na outra, tá bom? Então, nós temos aqui um print do calendário escolar, que foi representado no replanejamento pós-volta às férias, né? Que ali coloca, então, que nós tivemos um período de férias, tivemos um momento de replanejamento nos dias 22, 23 e 24 de abril, e no dia 27 nós retornamos às aulas com atividades não presenciais. Nós ainda teremos, né, nesse bimestre, as semanas de estudos intensivas, e o final do primeiro bimestre, então, ficou estendido para até o dia 29 de maio. Então, nós temos até o dia 29 de maio para ainda trabalhar esse primeiro bimestre, o que a gente ainda precisa desenvolver daquelas habilidades previstas. Sobre a semana de estudos intensivos, eu não vou falar muito, porque ela vai ser pauta nossa do nosso próximo ATPC da semana que vem, tá bom? Porque a gente tem ainda mais uma semana para pensar nela, mas a gente vai falar um pouquinho, principalmente, desse retorno, né? Ele colocou muito bem no replanejamento que essas atividades estão longe de ser o ideal, né? O bom seria que nós estivéssemos no nosso trabalho, as crianças na escola, vocês lecionando, né, no período que
vocês estão acostumados, então tudo está sendo um momento de aprendizagem. Então a gente vai juntos construir a melhor forma dessa aprendizagem chegar aos estudantes. Então a gente tem aqui. Então, para pensar na realização dessas atividades não presenciais, existem alguns passos que precisam ser feitos, que está lá no documento orientador. O primeiro deles é um levantamento dos recursos, porque nós precisamos pensar que tipo de atividade, que tipo de dinâmica nós vamos estabelecer na nossa unidade escolar, que efetivamente chegue a esses nossos estudantes, né? Eu posso pensar no uso de uma plataforma, mas o meu aluno às vezes não tem esse acesso a essa internet, né, a esse material. Então, é importante que nós, então, a secretaria, né, a SEDUC disponibilizou um documento em PDF, o núcleo já transformou isso num formulário online, em que vai ser feito um levantamento daqueles materiais que os professores e os estudantes dispõem para a elaboração dessas atividades. Por que a gente reforçou isso, né? Porque vocês também irão preencher esse formulário. E, às vezes, um professor, ele dá aula em mais de uma unidade, e pode ser que os planos, os roteiros solicitados para vocês sejam distintos, com características distintas. Por quê? Foi feito um levantamento, né? Uma pesquisa para identificar quais são, então, os recursos disponíveis para aquela comunidade escolar. Feito isso, então aqui eu tenho uma imagem do material em PDF, porque ele também pode ser aquelas escolas que os pais não têm acesso e vão retirar os materiais na escola, ele pode ser preenchido manualmente. Então, feito esse diagnóstico, esse levantamento, o que nós precisamos pensar, então? Precisamos pensar e alinhar com toda a equipe como é que será elaborado e enviado esses roteiros. Eu fiz um diagnóstico, eu fiz um levantamento, eu consigo perceber qual os recursos disponíveis. Então, eu preciso fazer esse alinhamento. E acredito que a maior parte das escolas já estão conversando isso com vocês, né? Quais são a melhor maneira de roteiros, como é que eles vão ser enviados, como é que vai ficar esse fluxo. Quais que vai ser os meios mais efetivos para que se chegue aos estudantes, e se ele vai ser entregue virtualmente, ou vai ser impresso e disponibilizado um cronograma para os pais e responsáveis, ou até mesmo estudantes irem buscarem na escola, se ele vai ser semanal, se ele vai ser quinzenal. O que é importante a gente perceber nessa discussão, que não existe uma única forma, né? A escola vai precisar olhar para esse diagnóstico, essa pesquisa, e perceber junto e conversar com toda a equipe qual vai ser a melhor maneira. Também não quer dizer que de uma semana para outra isso não pode ser mudado. Às vezes nós conversamos, pensamos de uma maneira e a gente também está aprendendo com esse movimento, né? Então esse fluxo de trabalho, ele é contínuo e ele é de aprendizado. Então, é isso que é importante a gente frisar nesse momento. Além disso, nós precisamos, agora sim, entra bem o papel do professor, que é fazer a gestão dessa aprendizagem e a gestão desse tempo. O nosso tempo ele foi estendido, né? Nós tínhamos um período de primeiro bimestre e agora ele passou para o dia 29 de maio. O que eu preciso retomar dessas aprendizagens? O que eu já consegui trabalhar, o que eu já consegui desenvolver nesses meus estudantes e o que eu ainda preciso desenvolver, o que ainda está fragilizado, o que eu preciso de uma recuperação maior, uma recuperação contínua, um reforço dessas atividades, né? Lembrando que vocês têm autonomia para prosseguir esse conhecimento, porque a gestão de aprendizagem é de vocês, né? Então, vocês desenvolveram uma boa parte do currículo presencialmente. Às vezes, ficou faltando uma ou duas habilidades, ou lá mesmo no início, presencialmente, eu senti que mesmo solicitando uma atividade, aquela minha turma teve uma dificuldade. Isso que é gestão de aprendizagem, porque às vezes uma turma, ela tem dificuldades diferentes de uma outra turma do mesmo ano, né? Então, isso é importante que vocês olhem para esse momento, reflitam
e planejam o roteiro de vocês desse momento de distanciamento a partir dessas reflexões. Então, tem algumas perguntinhas importantes nesse momento, né? A primeira delas, quais habilidades que necessitam ser retomadas na minha turma? Ou porque elas não foram, né? Eu comecei a desenvolver e aí veio a quarentena, veio esse momento de distanciamento, veio as férias, então eu preciso retomá-las. Ou foi alguma coisa lá no início que eu percebi uma grande fragilidade, eu preciso retomar. Quais habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem, aquilo que eu considero fundamental para que o aluno não saia, né, do primeiro bimestre com dúvida, para que ele consiga acompanhar e ter essa continuidade da aprendizagem, e o que foi possível desenvolver nesse bimestre. Então, essas 3 reflexões, ela é importante esse momento inicial para o planejamento, antes, né, da elaboração em si de um plano de aula ou de um roteiro de estudo. Partindo disso, então, a gente falou muito de habilidade, pensar nas habilidades. Onde eu encontro isso? Então, eu coloquei para vocês ali o ensino fundamental, é no currículo vigente, o currículo paulista. Esse ano, né, ele já está implementado em nossas escolas, então as habilidades são em cima do currículo paulista. Eu coloquei o link para vocês, da onde encontro o documento na íntegra. E também ali o currículo do Estado de São Paulo, o Ciências Humanas, né, o de capa preta, que é o documento vigente do ensino médio, porque nós estamos num processo de consulta pública do ensino médio, do currículo do ensino médio paulista. Então, o que nós temos para esse ano é, no ensino fundamental, o currículo paulista, e no ensino médio, o currículo do Estado de São Paulo. Ô, Bia? Uhum. Então, assim, isso até para situar quem está chegando, né, no grupo, que tá aumentando, isso é muito bom. Então, você colocou para a gente que nós temos um calendário com a quantidade de aulas para ser cumprida, né, nesse primeiro bimestre. Nós temos, então, as habilidades para ser trabalhadas, né, em qual momento, como que nós vamos fazer o planejamento dessas habilidades, já está sendo feito, né, e como nós vamos organizar essas atividades e esses roteiros, né, com base no currículo paulista, que ele está sendo já implantado, implementado, e no currículo do ensino médio, né, ele está sendo elaborado com base na BNCC, já para o ano de 2021, certo? Isso mesmo, Flávia. Então, além da gente ter o documento orientador, né, o documento que é o currículo, nós temos a divisão por bimestre, que eles chamam de organizador curricular. No ensino fundamental, nós temos o organizador, ele está no site da EFAP, eu coloquei para vocês o link dele. Todo esse material, no final, vai ficar disponível para vocês, para consulta e estudo. E o do ensino médio, ele está, né, o quadro de conteúdos e habilidades, ele está no documento do currículo do ensino médio, do Ciências Humanas, e eu fiz a indicação das páginas onde a gente encontra esse quadro síntese, né, dos conteúdos e habilidades do bimestre. Certo. E ainda nós temos o documento orientador que chegou, né, no momento de replanejamento, que nós temos ali, então, elencados habilidades essenciais do primeiro bimestre. Foram habilidades que a equipe da COPED, né, da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria, elencou considerando elas como essenciais. Aqui está um print desse documento. Eu coloquei um documento de filosofia, mas todos eles são iguais. Então, eu tenho ali o descritor, que se refere à habilidade, e nós temos o objeto do conhecimento, que se refere, no caso do ensino médio, o currículo traz com o nome de conteúdos. Então, no caso aqui de filosofia, eles elencaram, por exemplo, na primeira série, por que estudar filosofia? 2 habilidades em cima desse conteúdo. Isso não quer dizer que o professor possa considerar outras habilidades essenciais. Esse é um documento norteador e vocês têm autonomia para
estabelecer o que precisa ser retomado no trabalho de vocês. Então, eu fiz um quadro síntese, só para vocês terem um panorama geral do que eu tenho previsto no primeiro bimestre de habilidades em todos os anos séries, dos componentes de ciências humanas, então geografia, história, filosofia e sociologia, do primeiro bimestre, e aquela tabela das habilidades essenciais que a Coped elaborou. No ensino fundamental, independente da quantidade de habilidades, a Coped elencou 4 habilidades essenciais, e no ensino médio foram elencadas 2 habilidades essenciais. Então, independente da quantidade de números. Então, nós temos, por exemplo, filosofia na segunda série, que eu tenho uma quantidade pequena de habilidades, apenas 5, foram elencadas 2 habilidades essenciais. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, na primeira série de história, 13 habilidades do primeiro bimestre. Eles também elencaram 2 habilidades. Então, todo o material vai para vocês, aqui é só uma reflexão de uma organização para vocês perceberem que nós temos, aí eu coloquei um exemplo melhor para vocês identificarem os documentos, né? Então, nós temos ali o currículo paulista, tá o print da carinha dele ali, nós temos no 8º ano, previstas para o ano todo de desenvolvimento, 33 habilidades. Dessas 33, 12 estão previstas para ser trabalhadas no primeiro bimestre. Tem ali o print do documento do organizador curricular que está na EFAP, no site da EFAP. E nós temos 4 habilidades essenciais elencadas pela Coped. Então, nós temos a carinha de cada um deles para mostrar. Eu tenho 12 habilidades previstas, eu preciso trabalhar as 12. Mas eu tenho ali 4 que eles consideraram essenciais, tá bom? E eu tenho também um documento de filosofia, em que ele traz, então, ali a carinha do currículo de ensino de ciências humanas. Eu tenho 32 habilidades previstas para a primeira série. Dessas 32, 12 estão previstas para o primeiro bimestre. E dessas 12, 2 consideradas essenciais, elencadas nesse primeiro momento, como a gente já tinha conversado antes. Então, aqui é uma ilustração dos documentos, aonde a gente encontra isso, para refletir, né, sobre as habilidades que estavam previstas, o que eu já trabalhei, o que eu preciso trabalhar e o que eu preciso retomar. Flávia? Obrigada, Fábio. Tá melhor, gente? Tá. Estão me ouvindo? Sim. Tá, joia. Então, vou iniciar a minha fala. Então, dando continuidade que a Bia está colocando sobre o trabalho das habilidades, eu vou falar um pouquinho sobre o ensino religioso, né? Esse é um componente que ele é trabalhado no 9º ano do ensino fundamental, né? Está dentro das ciências humanas, né? Esse estudo, ele está dentro das ciências humanas, e ele vem como componente para o 9º ano. Então, eu estou falando aqui, além de conhecimento para o conhecimento de todos, eu estou falando também para os professores que lecionam esse componente curricular, né? Que está no 9º ano. O currículo de ensino religioso, ele é um currículo muito bonito, muito bem feito. Ele está todo planejado, na realidade, desde a primeira série do ensino fundamental 1, né, até o 9º ano. No nosso caso aqui, na rede estadual, nós trabalhamos apenas, nesse momento, o 9º ano, né. E eu, para justificar o trabalho de ensino religioso nas escolas, né, eu coloquei tanto uma citação que é do currículo paulista, enquanto área, enquanto componente curricular. Essa justificativa, ela trata do conhecimento holístico em relação ao olhar filosófico, ao olhar da tolerância, ao olhar do cuidado pelo outro. Então, nesse momento que nós vivemos, né, de isolamento social e de pandemia, o ensino religioso, para quem ministra desse brilhante componente, ele está sendo muito feliz, né, para os nossos alunos. Pode passar, Bia? Fábio?
Muito bem. Aí, o que nós temos? No primeiro bimestre, nos colocaram duas habilidades, né? Na realidade, as habilidades do ensino religioso, elas são menores, né? A quantidade é menor de habilidade, e essa aí nós temos que trabalhar, são essas duas mesmo, né? Que elas estão no primeiro bimestre, elas são do primeiro bimestre. E elas são analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida, e discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida por meio de análise de matérias nas diferentes mídias, né? Então, assim, eu vou direto ao assunto. Então, na prática, como que o professor pode estar trabalhando? Saiu o PPT? Mas tudo bem. Estão me ouvindo? Estamos, Flávio, eu só vou acionar minha câmera aqui. Tudo bem. Então, continuando, como que o professor pode trabalhar essas habilidades, né? Na realidade, utilizando mesmo situações do dia a dia, né? Por meio de programas de TV, as atividades domésticas, em que a criança está na convivência com a família, e escrever redações, diários, desse dia a dia frente ao isolamento social e o momento de pandemia que nós vivemos, né? É basicamente isso. E o professor, com essas atividades, eu estou sugerindo que são atividades práticas, elas não precisam, assim, de grandes recursos para ser realizadas, e o professor, ele mantém esse contato e esse vínculo com o aluno tão necessário nesse momento, né? E destacando que, nesse momento, essa atividade com essas duas habilidades, ela contempla, de uma forma muito bonita, a competência 3 do ensino religioso, que é reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza enquanto expressão do valor e da vida, né? É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre as habilidades do ano, habilidades do bimestre, as habilidades essenciais. Qual é o próximo passo, então, desse planejamento da minha aula? São os materiais que eu posso utilizar, né, para trabalhar, partindo sempre da habilidade. Então, eu coloquei para vocês todo o material disponível. Nós temos o caderno do aluno. O caderno do aluno, ele veio de Geografia e História do Ensino Fundamental. Ele veio na versão estendida, no formato digital. Eu coloquei o link ali para vocês. E o ensino médio também tem o link do caderno do aluno. É importante, além do caderno do aluno, nós sempre olharmos, né, estudarmos, se apropriar do caderno do professor. Também coloquei a carinha deles ali, o print, e o link disponível do Drive da secretaria, o Drive oficial, que é nesse Drive que eles vão alimentar o segundo, o terceiro, o quarto bimestre. Por que isso? No caderno do professor, tem as indicações de como aquela atividade foi pensada, até sugestões de metodologias, né? Então, o desenvolvimento daquela atividade proposta no caderno do aluno, nós temos ali no caderno do professor. O do ensino médio, nós também temos um caderno do professor, ele é único para as ciências humanas, então eu tenho um único fascículo, né? Que dentro dele eu tenho Geografia, História, Filosofia e Sociologia. O ensino médio, nós precisamos pensar que ele está numa fase de transição, então ele veio um documento mais enxuto, né? Porque esse ano nós estamos passando pela consulta, a partir do ano que vem nós vamos ter a implementação do currículo paulista nas primeiras séries do ensino médio, então eu tenho esse documento orientador referente a esses materiais. É lógico que nós gostaríamos de ter o material impresso para todos os nossos alunos, para os professores também, é uma demanda que nós também passamos para a coordenadoria, a importância desse material impresso, mas no momento que nós temos é um arquivo digital. Então, olhar essas atividades, propor adaptações, o material de ciências humanas é um material muito rico, ele traz muita utilização de metodologias ativas,
a metodologias que estimulem o protagonismo, né? Então, o trabalho colaborativo. Então, é importante a gente se apropriar desse documento vigente do São Paulo Faz Escola. Além do material elaborado pela COPED, pela SEDUC, nós temos também um material que é o material que nós temos disponíveis na escola, que é o livro didático. O livro didático do ensino fundamental acabou de chegar nas escolas, vocês fizeram a escolha, ele já veio alinhado à BNCC, né? Então o nosso currículo paulista ele também é da BNCC, assim como eu coloquei aqui para vocês a sugestão dos planos da nova escola, que são planos que também foram pensados a partir das habilidades da BNCC. Então, nós temos ali o link, vou deixar para vocês o link direto de consulta, e falar para aqueles professores que têm aula no ensino médio. É importante vocês olharem para esses planos também, até o PNLD do ensino fundamental, e os planos da nova escola, porque nós tivemos uma transição muito grande de conteúdos que antes, né, eram vistos no ensino médio, e agora migraram para o ensino fundamental. Então, fazendo uma adaptação de linguagem, fazendo uma ampliação desse estudo, nós conseguimos elaborar roteiros para os alunos do ensino médio. Então, essa é a proposta que eu trouxe para vocês sobre os materiais. Além desses materiais, nós temos também o Centro de Mídias. Surgiu muitas dúvidas sobre o Centro de Mídias, se era obrigatório, se eu precisava acompanhar mesmo não sendo o meu horário de trabalho. Então, eu fiz questão de colocar essa lâmina para dizer o que para vocês? O Centro de Mídia ele foi criado como uma função de apoio, né? Ele é um apoio principalmente para aquele estudante que não tem acesso nenhum, não consegue se conectar virtualmente, ele só tem a TV em casa, então para que ele consiga. Então, o professor pode sim fazer uma aula, elaborar um roteiro de estudo a partir de uma aula do Centro de Mídias, mas isso não quer dizer que ele vai substituir o plano de aula de vocês. Não, ele é um apoio, mas o plano de aulas de vocês vão continuar existindo, tá bom? Então, ela pode ser acompanhada ao vivo por diversos canais, né? Pelo site do Centro de Mídias, pelo aplicativo, que tem a questão não utilizar o pacote de dados de internet, eu posso utilizar a página do Facebook, ou pela TV Cultura e Educação, no caso do ensino fundamental, anos finais, e pela TV Univesp, no caso do anos iniciais. Então, aqui tem um resuminho para a gente pensar como é que, então, eu chego nesse principal, né, discussão nossa, que é a criação do roteiro. Então, eu pensei em quais habilidades eu preciso desenvolver, quais são os meios mais efetivos, o que eu preciso retomar, quais são o trabalho com outras habilidades que eu posso estar desenvolvendo, né? Então, para planejar, eu preciso pensar o que está descrito, o que pede a habilidade. Como é que eu faço essa observação? Qual é a melhor forma de se trabalhar essa habilidade? Que recurso que eu vou utilizar e como eu vou avaliar, né? Então, tudo isso eu preciso pensar, refletir para a criação desse meu roteiro. Na criação do roteiro, eu tenho ali algumas perguntas, né? Algumas reflexões. Será que existe um único modelo a ser seguido? Não, né? Como nós falamos ali, existem inúmeras realidades das escolas, nós não podemos estabelecer um único roteiro e falar, tem que ser esse. Não, né? Um modelo de uma escola serve para outra? Nem sempre. Às vezes eu preciso fazer adaptações, às vezes aquilo que uma escola está utilizando não serve para a realidade da minha escola, né? Mas eles são possíveis. Pensando em alguns caminhos, alguns pontos que precisam ser pensados e com carinho, né, com atenção na criação desses roteiros. Então, a partir disso, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre, principalmente, a questão do número de aulas. Nós temos uns componentes de ciências humanas que nós temos no ensino fundamental em torno de 4 aulas, ou de geografia ou de história. E no ensino médio, nós temos 2 aulas de 45 minutos. Então, eu tenho 90 minutos para desenvolver esse meu roteiro, que era o movimento, né? O que o meu aluno teria presencialmente.
Então, nós vimos, assim, muitos roteiros que a gente pediu muita coisa. Então, assim, extrapolava esses 90 minutos. Então, é importante, quando nós formos pensar no roteiro, pensar no número de aulas que ele vai precisar, a quantidade de minutos, de horas. Então, eu tenho 90 minutos, eu preciso pensar no roteiro de 90 minutos. Quais essas habilidades, quais são as atividades que eu vou pedir e quais são os instrumentos de avaliação. E aí a gente retoma de novo a avaliação, e eu gostaria de focar muito nisso. Eu acho que os professores coordenadores de vocês vão conversar com vocês, se já não conversaram no dia de hoje. Por quê? Toda atividade que for desenvolvida distancialmente, ela vai precisar de uma comprovação para dizer esse dia foi letivo, né? Então, é importante que todo tipo de avaliação, ela pode ser feita, porque não existe uma possibilidade de nós marcarmos uma avaliação presencialmente. Então, pensar nesse roteiro, que ele tenha um produto final, né? Então, eu tenho um produto final a partir desse meu roteiro. Pensando nisso, então, eu coloquei aqui para vocês um modelo do roteiro de estudos que foi disponibilizado na videoconferência, é um modelo de ciências, né? Que ela vai dar algumas dicas, eles transformaram essas etapas em missões, e ele usou, então, o caderno do aluno ou o livro didático, fazendo as suas devidas adequações. Pensando nisso, nós, do Núcleo Pedagógico, elaboramos um roteiro de plano, né, de atividades desse plano de aula. Então, nós temos ali um roteiro que ele precisa ter a indicação da semana, porque tem escolas que vão pedir roteiro semanal, tem escolas que vão pedir quinzenal, então é importante que seja indicado de que semana esse roteiro se refere, ao nome do professor, a série e a turma, porque nós temos professores diversos, às vezes mais de um professor daquela disciplina, e também as turmas são distintas. O número de aulas que esse roteiro tem, então, se ele é semanal para o ensino médio, ele vai ter 2 aulas, então o aluno vai ter 90 minutos para desenvolver esse roteiro. A indicação do conteúdo e objeto de conhecimento, que ele vai ser trabalhado naquela semana, quais são as habilidades que eu estou trabalhando nesse roteiro, qual é o suporte, quer dizer, eu preciso especificar para o meu estudante o que ele vai precisar para fazer esse roteiro, para ele organizar a sua rotina de estudo, para ele preparar o seu material, para que na hora que ele sente, ele tenha disponível aquilo que ele precisa para a realização daquela aula. A avaliação, eu preciso indicar, deixar claro nesse meu roteiro como é que eu vou estar avaliando, quais são as possibilidades de avaliação e qual é o objetivo final desse roteiro. Porque às vezes a habilidade que eu indiquei lá no início, ela precisa de mais de uma semana, ou mais de 2 aulas, ou mais de 4 aulas para ser desenvolvidas. Então, é importante o que eu espero desse meu estudante ao final desse roteiro, né? Então, é importante eu dizer para ele, olha, eu fiz esse roteiro, e no final, eu espero que você consiga compreender isso, ou que você consiga identificar tal, né, tal conteúdo, ou tal conceito, em cima disso que a gente pensa nesse objetivo final. E a parte mais importante, a gente detalhou um pouquinho aqui, mas eu vou mostrar o exemplo prático em geografia para vocês, e a Flávia em história, que são os procedimentos. Essa é a parte mais importante do nosso plano numa atividade remota. Nós estamos muito acostumados a fazer uma atividade presencial, em que nós estamos ali a todo momento, fazendo essa mediação, tirando dúvida, indo carteira a carteira. Nesse momento, essa interação ela não está acontecendo, né? Então, é importante nós, ao máximo possível, esclarecer o passo a passo desse roteiro, para que o aluno se sinta seguro, se sinta acolhido, né, para que ele consiga realizar da melhor forma possível aquilo que eu planejei. E, por fim, uma atividade avaliativa, porque, né, é muito comum nos planos a gente utilizar expressões como avaliação contínua. Nesse momento não é possível fazer uma avaliação contínua, ou lista de exercícios. Mas que lista de exercício, que exercício, qual a finalidade, o que eu estou pedindo com isso? E o mais importante também, o contato para dúvidas. Eu sei que muitas escolas estão fazendo tutoria, um monitoramento,
marcando o dia para tirar dúvidas. Então, montar um canal, né, de dúvidas, um e-mail, um telefone, né, ou alguma coisa que, se o aluno tiver dificuldade, ele consiga entrar em contato ou com o professor ou com a coordenação da escola para estabelecer um canal, um vínculo, né, de esclarecimentos para tirar essas dúvidas. Bom, aqui eu tenho um exemplo prático daquilo que a gente discutiu agora de um roteiro. Eu peguei um exemplo do 8º ano, o roteiro que eu pensei foi em cima da situação de aprendizagem 4, que às vezes é uma situação de aprendizagem que eu não consegui trabalhar naquele momento presencial, então ele ficou um momento que eu preciso trabalhar à distância. E tudo que eu vou falar aqui para vocês desse roteiro, não é um roteiro que foi a Beatriz que pensou, é um roteiro modificado, adaptado daquilo que está presente no caderno do aluno e no caderno do professor. Eu apenas fiz uma adaptação para que isso funcionasse no distanciamento social, né, nessa atividade à distância. Então, a situação de aprendizagem 4, ela fala basicamente dos processos migratórios forçados e voluntários. Então, eu indiquei os objetos de conhecimento dessas habilidades, as habilidades em si, nesse caso são 3. Fiz todo o primeiro passo a passo, depois eu voltei aqui e estabeleci o que o meu aluno precisaria para desenvolver essa aula. Então, ele precisaria de um caderno de anotação, um computador ou um celular com acesso à internet. E nesse caso aqui, hipotético, pensando nas realidades de algumas escolas que eu acompanho, eu sei que já existem, que é o grupo de WhatsApp da turma. Então, eu pensei nesse movimento, tá? E a avaliação, coloquei ali tudo que o aluno vai ser, em que momentos ele vai ser avaliado. Então, em cada passo, ele tem uma avaliação, né? Então, em cada momento, ele tem uma atividade a fazer. Então, eu coloquei passo a passo, pensando que eu tenho quantos minutos? 180 minutos. Então, eu dividi esse meu roteiro, esses 180 minutos. Então, o primeiro passo é uma conversa inicial sobre o que ele entende sobre quando eu penso em movimento forçado, em movimento espontâneo. Se a gente vai falar de refugiado, ele já conhece essa palavra, ele conhece alguém que vive em situação de refúgio, né? Então, eu coloquei até em verde ali, que ele não precisa fazer nenhuma pesquisa, como se fosse uma conversa, uma reflexão inicial, e que ele anote essas reflexões, por isso só 15 minutos. Depois eu peço para que ele leia um texto, né? Põe o link do texto, mas esse texto para quê? Ele tem uma finalidade, ele precisa identificar nesse texto qual é a diferença entre refugiado e imigrante. E anotar, porque ao final ele vai preencher um formulário Google com essas considerações. Então, eu tenho um suporte, eu dei uma indicação de um texto, mas ao mesmo tempo eu já coloquei o link e também já fiz uma questão norteando essa leitura. Depois eu peço para que ele discuta, né, assista primeiro 2 vídeos curtos, cada vídeo tem 4 minutos, e nesses vídeos ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho escravo e sobre o tráfico de pessoas na contemporaneidade. E vou pedir para que ele reflita, junto com a turma no grupo do WhatsApp, algumas questões, né? Se as pessoas migram por vontade própria, qual é a finalidade do tráfico de pessoas, são todas reflexões que eles conseguem desenvolver a partir, né, de assistir os vídeos. Então, norteando mais uma vez o porquê dele assistir esse vídeo. Depois eu tenho ali um momento de sistematização da atividade, em que eu peço para que eles ouçam a música Diáspora, do grupo Tribalistas, coloco onde essa música está, lá no YouTube, no canal oficial da banda, do grupo, e peço para que eles ouçam depois novamente, atentando-se a alguns pontos, título, verso, expressões que falam sobre os fluxos migratórios. E ao final, eu peço então para que eles criem um roteiro, aí um relato de uma história, então uma produção textual, ele precisa de um momento maior, então eu deixei 50 minutos, porque ele vai ter que pensar numa história, vai escrever, vai imaginar, né? Então eu coloquei ali 50 minutos para essa atividade. E ao final de tudo isso, ele vai registrar todo esse meu roteiro num formulário Google.
eu coloquei ali, indicar o link de acesso. Então, vou criar um formulário com 5 passos, em cada passo ele vai registrar as suas reflexões. Então, por que esse momento, o roteiro em passos? Porque nesse momento de distanciamento é importante que nós deixamos o mais claro possível as comandas, porque uma pesquisa só solicitando que o aluno faça uma pesquisa sobre a diferenciação entre refugiado e imigrante e sobre o trabalho humano ou trabalho, né, na contemporaneidade, é uma pesquisa muito ampla. O aluno vai realmente digitar no Google, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e o que ele aprendeu nessa atividade, né? Então, esse foi um modelo de atividade que eu pensei ali em geografia. Flávia? Desculpa de novo. É porque eu estou tão envolvida que eu penso que eu já estou... Olha como que há essa barreira, né, da comunicação midiática. Eu penso que eu já estou interagindo e acabei me esquecendo de ativar o microfone. Todos estão me ouvindo? Sim. Então, tá ótimo. Então, eu, como sugestão, né, a essa proposta do roteiro, né, eu elaborei um aqui de história para a primeira série do ensino médio. Tem duração de 2 aulas, 90 minutos, aí eu escolhi minha situação de aprendizagem 1, a pré-história, né, que está lá no caderno do professor e do caderno do aluno, e a habilidade que eu vou trabalhar, esse roteiro, é reconhecer a importância de submeter à crítica o conceito de pré-história, com base na crítica ao viés eurocêntrico e a delimitação pela ausência da escrita, né. Então, trabalhar essa parte, essa criticidade do aluno em relação a esse viés eurocêntrico com a temática que nós estamos trabalhando, que é a pré-história. E aí, o material que eu vou, nesse roteiro que eu sugeri, ele vem desse documento orientador, né, dos roteiros de estudo e história, que é um arquivo muito importante, ele traz orientações bem claras como desenvolver essas atividades ao longo desse período de distanciamento. Então, esse é uma das bases da elaboração dessa aula, desse roteiro, né. E o objetivo final, que eu acho que é importante destacar em relação a essa proposta de roteiro, né, ela promove, a gente está colocando, promove o protagonismo do aluno, porque ele vai estar, ele com ele mesmo e as suas atividades, né, ele vai estar em sua casa, então ele vai ter, assim, que fazer uma gestão de todo esse movimento, de toda essa proposta que está sendo encaminhada para ele em casa, né, então vai exigir dele uma sistematização, vai exigir desse aluno uma organização, não tenha dúvida, né, então, consequentemente, essa autonomia, e é importante que esse roteiro, que seja elaborado, que ele aguce o interesse do aluno, que ele estimule esse interesse pelo que está sendo colocado em roteiro, né, então, essa a preocupação. E isso requer que toda vez que ele consulte esses roteiros, isso trabalhe a questão da responsabilidade e, consequentemente, com seus níveis de interesse, essa aprendizagem seja significativa, né? Pode passar. Aí eu coloquei, né, um exemplo, o que vamos estudar. Aí eu na primeira situação de prioridade, estudaríamos a pré-história, né, eu procurei direcionar um passo a passo, colocando o número das páginas, apresentei a nossa habilidade, né, e para isso, o que ele vai precisar? Leia com atenção e anote em seu caderno, no palavras importantes, as ideias mais interessantes, e o que você entendeu do texto, né, esse movimento. Eu coloquei esse movimento, essa proposta, para que, a partir do material que ele está disponibilizado, seja o caderno do aluno, ou o livro prático, o suporte que for oferecido, ele consiga realizar a atividade. Pode falar? Flávia, posso interromper um pouquinho? Pois não. Oi, Mônica. Vários professores, tudo bom?
tinham vários professores lá no outro link, vários mesmo, acho que uns 7 professores. Só que como não apareceu ninguém, eles foram saindo. A gente vai ver o que aconteceu, né, Fábio? A gente pode estar... Depois a gente vai gravar com o gestor da escola, né? Ô, Flávia, o link atual ele já foi encaminhado aos gestores da escola, tá? Então já está sendo providenciado isso. Isso, Flávia. Oi. Flávia. Pois não. Realmente, eu estava com outro link, não consegui, daí me passaram o link novo, por isso que eu conseguia. Assim que o ele primeiro foi, não deu. Isso, a gente teve um probleminha com o primeiro, mas aí quem não conseguir, depois a gente disponibiliza a gravação, tá bom? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Cintia do Coronel. Eu estava também com outro link, não estou conseguindo colocar meu nome ali, como que eu coloco? Foi encaminhado. Flávia, deixa eu só dar uma palavrinha com o pessoal. Nós tivemos um problema com o primeiro link de acesso, por isso nós encaminhamos um novo link. Esse novo link já foi encaminhado para todos os gestores, tá? Então isso já provavelmente chegou para todos os professores de geografia, sociologia, história, né? Os professores de ciências humanas. A respeito de áudio e vídeo, vocês têm que testar no equipamento de vocês. Às vezes aparece aí um comunicado para ativar e tudo mais, por isso que não estão conseguindo. Então, nós vamos deixar os questionamentos para o final do nosso trabalho, para a gente não perder uma linha de raciocínio, tá bom? Peço a compreensão de vocês, daqui a pouquinho a gente volta na interação. Flávia. Ok. Tá, obrigada, né? E ninguém será prejudicado não, viu, gente? Fiquem tranquilos. Então, só para eu retomar o que eu estava colocando, eu estou tratando, ainda mais para quem está chegando, sobre roteiros de estudo, que a gente está colocando isso como proposta de atividades para os alunos realizarem, né, nas atividades em casa, né, nesse período de afastamento social, de isolamento social, né, e que, na realidade, toda essa proposta, ela vem como nova, né? Porque a gente vai se adaptando frente às necessidades, ao momento, né? E nós das ciências humanas sabemos muito bem disso, dessa necessidade de adaptação. Então, a gente está lançando a discussão dessa possibilidade de atividade por meio dos roteiros, justamente porque a gente consegue planejar o passo a passo, né, pensando na estratégia de comunicação ao aluno que está em casa. Então, do que eu já tratei, que foi o que o aluno vai precisar anotar a partir do material que ele está, as palavras, as suas leituras, eu coloquei ainda como leitura, como uma outra leitura, um vídeo que está disponibilizado também no material, né? Está aí colocado o link, né, que trata sobre a temática da pré-história, e também eu pesquisei um texto que eu achei bastante interessante, que fala sobre alimentação na pré-história, e lancei. O aluno que tiver a possibilidade de acesso à internet, ele tem essa opção, mas o que não tem, não será prejudicado também, né, então a gente tem que avaliar essas possibilidades, né, para que ninguém não falte o que é o motor disso aqui, né, que é o encaminhamento da atividade, o cumprimento do roteiro dentro da condição de cada um, né, que é o principal. Aí eu fiz uma observação, enquanto avaliação, eu pediria um mapa conceitual, o professor pode pedir a produção de um vídeo, uma comunicação por WhatsApp, o que for mais adequado para cada realidade. E no caso, eu só me esmiucei um pouco sobre o trabalho, no caso nosso aqui da pré-história, né, em que, nesse percurso formativo, o professor deve pensar, né, a escrita pode ser considerado um marco civilizatório, né, dentro da pré-história, considera que a pré-história também, outro questionamento, ela está excluída do papel civilizatório, né, e aos ausências de
e as ausências de indícios em relação à pré-história, a gente pode desconsiderar mais de 100 mil anos de história? Então, na realidade, o que acontece é que a gente tem que encaminhar as nossas atividades, os nossos questionamentos, desenvolvimento dessa habilidade em relação ao que vai ser pedido, né, em termos de avaliação e atividade, né? Flávia, vou pedir para a Beatriz voltar com o PPT na tela, porque teve uma professora que colocou um material e derrubou o PPT da Bia, tá? Sim, eu percebi, mas eu toquei. Tá joia. É isso aí, vamos seguindo. Tá ok. Só para eu pegar aqui, só um minutinho. Só um minuto que eu vou colocar. Eu também tenho aqui o meu, só um minuto. Aqui. E aí, aqui. Nós já falamos bastante de avaliação, né? Aqui. Isso. Pronto. Né? Que a gente tem que... Nós falamos bastante de avaliação, né? Que é importante acompanhar esse processo. A gente percebe o seguinte, que é uma observação. A partir do momento que a gente desenvolve nossos roteiros, né? A gente já está fazendo uma produção de avaliação. Pelo simples fato que o aluno vai ter que atender o passo a passo do que foi planejado, né? Então, assim, a conclusão disso é esse instrumento, né, físico, mas que vai surgir com dúvidas, ótimo, né? Mas que ele teve essa maturidade do trabalho ao longo do desenvolvimento desse roteiro. Tá bom? E aí eu gostaria de colocar a importância dos instrumentos avaliativos, de tudo que vocês já fizeram. Vocês já fizeram muitas coisas. E como o Rodrigo começou a fala, né, inicialmente da nossa reunião, tudo isso precisa ser valorado e considerado, né? Nada de que vocês já fizeram deverá ser descartado, muito pelo contrário, né? Então, todas as atividades que vocês já realizaram, os projetos e pesquisas que estavam, né, em andamento na escola, as avaliações internas que vocês já fizeram, né? Os instrumentos, eu acho que uma coisa importante aqui ali na roteiro a gente deu várias dicas, colocamos, às vezes, um chat, uma discussão, uma interação, e é importante nesse momento também uma autoavaliação, porque todos estamos aprendendo. Então, colocar o aluno como protagonista e também como sujeito de reflexão, né? Refletir sobre a sua prática, nesse momento de distanciamento, porque nós, a partir do dia 2, iniciaremos o segundo bimestre, e também não sabemos o quanto esse distanciamento vai durar, né? Então, que essa autoavaliação também possa acontecer com os nossos estudantes, né? Então, acho que isso é importante da avaliação. Mais uma vez, eu destaco que a avaliação, ela precisa sim acontecer e ela precisa ter um documento consolidando. Ele pode ser feito semanal, ao final de cada roteiro, ele pode ser entregue virtual, ele pode ser entregue presencialmente, fazer um combinado com a equipe gestora de buscar a devolutiva dessas produções, para que essas comprovações, essas atividades, elas sejam efetivas, né? E vocês consigam fazer a comprovação de tudo isso que vocês estão trabalhando. Porque nós sabemos que o trabalho tem sido intenso, né? Que as horas de trabalho extrapolam aquilo do que a gente está trabalhando, mas nós somos sujeitos preocupados com a aprendizagem, né? Então, acho que é isso que é importante. Tiramos aqui um recorte do documento orientador, esclarecendo que, mesmo aqueles alunos que não tenham acesso a esses recursos, as atividades não presenciais, de forma alguma, eles podem ser prejudicados, né? Que ao retorno dessas atividades, que essa recuperação, esse reforço disso que ele não teve acesso, possa ser garantido no retorno das aulas presenciais. Então, nós teremos, sim, no retorno das aulas presenciais, um forte, né, trabalho de retomada e recuperação dessas habilidades, desses trabalhos que foram desenvolvidos no distanciamento social. Então, a gente colocou ali
vai ficar, ele está no documento na página 30, então dizendo a importância da equipe gestora nesse apoio. Temos conversado muito com o PC sobre isso, e nós também estamos aprendendo muito com isso, né? A tecnologia também, ela é um facilitador, mas às vezes ela é um entrave, como aconteceu hoje, tivemos um problema no link, precisamos refazer rapidamente, então tudo isso a gente está num processo, né? E como todo processo, nós precisamos avaliar, reformular, para que ela aconteça da melhor forma. Todo esse material que nós estamos falando, esse nosso PPT, o Fábio, que é o PCNP de Tecnologia, que está aqui hoje junto com a gente, criou, né, um trabalho colaborativo, o site do nosso Núcleo Pedagógico de Taubaté. Aqui tem um panfletinho com o link, depois nós também podemos passar para vocês, esse documento vai ficar disponível, do Núcleo Pedagógico, e lá vocês encontram também todos os documentos oficiais, todo o material do São Paulo Faz Escola, as gravações dos nossos encontros, todo o material de OT, esse material vai estar disponível lá. Temos um canal só do Centro de Mídia, que vocês conseguem, e temos ali o material pedagógico, em que cada PCNP tem a sua pasta, assim como também, né, todo o componente, geografia, história, filosofia, sociologia. O Inova, tem o blog do Inova, com todo o material atualizado, em que ali nós temos algumas indicações, sugestões, materiais que a gente tem acesso, que a gente acha interessante, que sirva de suporte na elaboração de uma atividade, materiais de... eu coloquei lá no material de geografia, indicações de materiais de outros governos, de outros estados, para que vocês possam se inspirar, planejar as suas atividades e produzir os seus próprios roteiros. Também aceitamos sugestões, né, do que está faltando, ele está sempre em constante, né, modificação, todo dia a gente está melhorando um pouco, né, ele é filhinho novo, estamos colocando todo dia uma coisa nova, e também aceitamos sugestões de materiais pedagógicos. Gostaria de, aqui nesse momento, de agradecer a participação de todos os professores. Eu criei um grupo específico com os professores de geografia, um grupo de WhatsApp de trabalho. No início deu um pouco de conflito, mas agora ele está funcionando super bem, para que vocês também possam indicar materiais, porque a gente tem toda essa dinâmica, às vezes vocês recebem um material pedagógico bacana, gostaria de compartilhar com os colegas, nós estamos aqui à disposição para sugerir e aceitar também sugestões de materiais que possam ser colocados no nosso site.